Deus é fiel. Gênesis capítulo 12. A gente vai falar sobre o Abraão. Você conhece o Abraão? Isso. Aí, ó, vai aparecer aí, ó. Isso aí. Irmãos, eu tenho certeza que Deus ele vai falar contigo nessa noite, porque eu tenho certeza que Ele quer trazer coisas grandes para a sua vida, mas a gente precisa se inspirar em alguém que ouviu a voz de Deus e mudou completamente a sua vida. E muitas das vezes nós estamos vivendo uma vida e falamos assim: Senhor, eu queria que o Senhor mudasse a minha vida. Mas nós, às vezes, estamos cheios demais. Obrigado, tá? Deus abençoe. Estamos cheios demais. Cheio de costumes, cheio de conhecimento. Estamos de uma forma que o conhecimento vem e não entra mais, porque está muito cheio. E Deus às vezes está falando conosco e nós às vezes não tomamos uma decisão. Quando a gente observar o Abraão, está aqui, ó. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre o Abraão. Acompanhe comigo. Ora, o Senhor disse a Abraão, não era Abraão ainda, Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a Bíblia vai dizer no versículo 4: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Irmãos, preste bem atenção aqui. Muitos aqui já sabem a história desse homem, estão cansados de ouvir como foi a chamada de Abraão. Eu falei até um pouco sobre isso aqui de manhã na escola de líderes. E quando eu falo assim, vem para a escola de líderes, alguns falam assim: eu não venho porque eu não sou líder. Preste atenção, irmãos. Amém ou não amém? Quando eu falo, vem para a escola de líderes, você fala assim: eu venho porque eu não sou líder. Quem pensa assim, levante a mão. Sinceridade. Um só? Então por que os outros não vêm? Só uma pessoa pensa assim? Então vamos lá. Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos capítulo 4, versículo 17. 4:17. Isso. Eu queria que você lesse no 3, todos juntos. Eu vou contar até 3, está escrito aqui atrás. Toda a igreja lesse junto. 1, 2,
3. Quando eu falo sobre líder, eu estou falando de fé. Quando eu falo sobre você entrar numa escola, você entrar num discipulado, e a gente vai fazer o discipulado agora chamada Cresça. Cresça vai ser um discipulado de crescimento bíblico, e a gente vai estar fazendo esse discipulado aqui também pela manhã. Então, irmãos, quando eu falo sobre isso, eu falo sobre fé. Muitas coisas que nós ensinamos aqui durante a manhã, às vezes tem mais a ver com o nosso cotidiano do dia a dia do que um simples conhecimento ministerial. As últimas 10 lições que foi dada, se você não faltou, eu digo que você cresceu no mínimo 50% falando em relacionamento. Você cresceu e de repente você não percebeu. Mas quem está de fora está vendo a sua evolução. Quem está de fora está vendo o seu crescimento. Abraão ouviu a voz de Deus e começou a praticar aquilo que Deus havia determinado. Deus, ele tinha determinado algo para Abraão. Pense só, Abraão não tinha pai evangélico. Abraão, ele ouviu a voz de Deus, como todos nós estamos ouvindo aqui nessa noite. Todos nós estamos ouvindo a voz de Deus aqui nesse momento. E interessante, quando eu falo isso, eu estou querendo trazer à existência na sua vida algo que não existe ainda. De repente, o maior milagre para você é que uma pessoa na sua família venha se converter. E eu vou te passar essa ferramenta aqui hoje. Vou te passar algumas coisas aqui hoje que você vai começar a profetizar. Você vai começar a profetizar. E eu tenho certeza que o milagre vai chegar também na tua casa. Vai chegar dentro da sua casa. De repente você vai falar assim: pastor, a minha situação não é essa. Minha situação é que eu estou numa situação financeira que só Jesus na minha causa. Eu tenho certeza que o dono do ouro, o dono da prata, ele está aqui no nosso meio. Ele é o maior interessado em ver os filhos de Deus andando como príncipes, não comendo migalhas, mas sim sendo abastecido, suprido pelo Senhor. Porque o que é andar em fé? Andar em fé não é andar na periferia da miséria. Andar em fé é você acordar e acreditar que Deus vai te sustentar, você brigar, você lutar pelo pão de cada dia, todo dia. Aí você fala assim: pastor, mas a Bíblia fala que Deus dá aos seus quanto dorme. E alguns têm pegado esse versículo e quer dormir todo dia até meio-dia, 2 da tarde. Isso não vai acontecer. Deus, ele te dá quanto dorme, ele te dá o quê? Ele te dá, ele vai suprir o teu dia que vai nascer, para que você venha vencer nesse dia também. Deus, ele já está te garantindo, enquanto você dorme, a vitória do amanhã em Cristo Jesus. É isso. Não é você dormir todo dia até meio-dia e querer que Deus venha suprir a tua necessidade. Isso não vai acontecer. Não é você dormir todo dia até 2 da tarde e querer que Deus realize todos os teus projetos. Eu não sei se você trabalha à noite. Tudo bem, você pode dormir até meio-dia. Mas se você não trabalhar à noite, irmãos, não vai acontecer. Se botaram na tua cabeça que vai acontecer, você vai ser o primeiro na face da terra. Sabe o que Abraão fez? Abraão saiu. Aí o pessoal fala: pastor, Abraão saiu sem direção. Você que pensa. Abraão saiu com uma direção dada por Deus. Ele saiu sem a direção do homem, mas ele saiu com a direção de Deus. E muitas das vezes você coloca pessoas perto de você, amigos, familiares, colegas, que às vezes não acreditam no teu sonho,
às vezes não acredita nos projetos que Deus tem para você e vai minar o teu sonho, vai minar o teu projeto, vai minar a tua fé, vai minar o teu ministério. Provérbios 22:10 vai dizer: lança fora o escarnecedor e com ele irá a contenda. Porque quando ele vai de encontro, vai querer bater de frente com o teu projeto, com o teu sonho, vai tentar te frear, vai tentar te parar. Irmãos, Abraão aqui tinha um sonho. Qual era o sonho de Abraão? O sonho de Abraão foi o sonho de Deus, falando assim: Abraão, vou te fazer pai de uma nação. E Abraão colocou isso como meta. Foi para uma terra aonde não havia uma possível provisão, mas ele tinha uma palavra, e essa palavra, ela tem poder, porque a Bíblia vai dizer que ele chama a existência as coisas que não existem, como que existissem. Preste atenção, preste bem atenção. Se eu pegar uma criança de 0 a 7 anos, ela não sabe discernir muito bem o que é certo e o que é errado. Ela não sabe. E se você pega essa criança e começa a proferir sobre ela palavras de benção, palavras que ela vai crescer, que ela vai ser próspera, que ela vai ser uma mulher de Deus, que ela vai ser um homem de Deus, que ela vai ser grande, irmãos, ela pode ter 20 anos, aquelas palavras foram lançadas sobre aquela criança e ela vai prosperar. Só que alguns homens que têm o conhecimento, diz que um adulto, quando recebe essa informação, muitas das vezes passa 4 gerações até mudar de fase. 4 gerações até mudar a sua fase. Para uns é muito rápido, para outros demora 4 gerações. E eu digo para você, irmãos, a vida é uma só. Se você não acreditar no sonho que Deus tem para você, se você não viver a cena que é esse mundo, e não descer do palco antes da hora, porque Deus te colocou num local que de repente você fala assim: pastor, esse local que Deus me colocou não é para mim. Mas se você não chamar a existência as coisas que não existem como que já são, ela não acontece. Porque quem diz isso é a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... E o que é a fé? É você ver aquilo que não existe no momento, mas já está sendo gerado dentro de você, já está sendo gerado dentro da sua vida. Preste muito bem atenção, olha só. A Bíblia vai dizer que Abraão segue a voz de Deus, Abraão prospera, Abraão vai envelhecendo. Quando chega no capítulo 17, coloca aí 17, versículo 1. Olha só o que acontece. É algo muito interessante aqui. Vai colocar aqui para a gente acompanhar. A Bíblia diz que a idade de Abraão avançou. Abraão ainda não tinha o filho que ele queria. A mulher dele já estava de idade. Você imagina uma pessoa que fala assim: Deus me chamou de uma certa idade, Deus me chamou já numa certa idade, me prometeu e as coisas não aconteceu. Olha aí. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, aparece o Senhor. Imagina, irmãos, imagina. Há 25 anos atrás, o Senhor aparece e dá uma promessa. Aí passa 25 anos, o Senhor aparece de novo. Aí o Senhor fala e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Pode passar.
Eu porei a aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Preste atenção. Segura aí que a gente vai continuar passando. Olha só, irmãos. Você imagina você receber uma promessa hoje e daqui a 25 anos a mesma promessa. Já imaginou? Será que você tem tempo para esperar a promessa? 25 anos esperando uma promessa. 25 anos esperando o seu filho. E a Bíblia vai dizer, ó, pode passar. Então, caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais teu nome Abrão, mas sim porque Abraão será teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Preste atenção agora. Ele recebe a promessa. Ele recebe uma promessa dada por Deus há 25 anos Só que ele só chama a existência depois que Deus muda o quer dizer Abraão? O que quer dizer Abraão, pai de muitas? Pai de muitos. Preste atenção, querido. Analisa. Olha ele chamando a existência agora. Sara olha para ele e fala assim: pai das nações. Toda vez que olha para Abraão, fala assim: pai das nações. Pai das nações. Pai de muitos. Olha só, toda hora. Pai das nações. Pai das nações. Preste atenção numa coisa. Você já percebeu que aqueles caras que andam aí pela rua, no bar, no botequim, ele começa a falar assim: fala aí, mano. Fala aí, mano. Como você vai chamar ele? Fala aí, mano. Se ele começar a chamar a pessoa por um nome, chama um por um nome, chama outro pelo nome, chama outro pelo nome. Aquele nome pega. Tem apelidos de infância que você não conhece a pessoa, você conhece a pessoa pelo apelido, você não sabe nem o nome. Por quê? Pegou. E dependendo do apelido, aquilo exalta, enaltece ou também diminui a pessoa. Ó, o feijão está vindo aí. Lá vem lá o feijão. Aí você não sabe se é bom, se é ruim, quem é o feijão. Mas a notícia sempre chega primeiro. Só que quando começa a chamar ele de pai de muitas nações, pai das nações, pai das nações, a Bíblia vai dizer que Deus logo muda o nome de Sara. Deus muda o nome de Abraão, mas também muda o nome de Sara. Por quê, pastor? Deus chega para Sara e fala: seu nome não vai ser mais Saraí, vai ser Sara. Não vai ser mais Saraí, vai ser Sara. Abraão começa a chamar ela de princesa. Sara é princesa. Quando ela fala pai das nações, quando ela fala pai das nações, o que ele fala para ela? Minha prim. Isso que ele fala. Por quê? Deus foi até estratégico. Quando ele muda o nome, ele fala assim, ele vai chamá-la de princesa. Irmãos, a Bíblia diz que começou a gerar. Aonde? Romanos capítulo 4, onde a gente leu. Começa a ser gerado. Aquilo que não existe passa a existir. Tem gente que fala tanto uma mentira que daqui a pouco se torna verdade.
E ele acredita, o mentiroso acaba acreditando na mentira que ele falou. Eu estou dizendo que você tem que falar mentira. Eu estou dizendo que você tem que agir a fé em Deus na tua vida. Porque se você não agir a fé, queridos, não fica esperando a aprovação de A, de B, de C. Não fique esperando a aprovação de vizinho, de primo. Às vezes a aprovação, o cara já tem 50 anos. Ah, deixa eu ver. Vou falar com meu avô para ver se ele aprova. Pelo amor de Deus, irmãos. Você tem que ver a Bíblia. O que a Bíblia está dizendo? Você tem que ver o que a Bíblia está dizendo a teu respeito. Aonde você pode chegar. O que a Bíblia está dizendo acerca dos milagres que foram feitos. O que é trazer a existência? O que é trazer a existência, gente? Irmãos, a Bíblia fala que Moisés estava de frente para o mar. E Moisés clamando, Senhor. O Senhor falou, por que tu está clamando a mim, Moisés? Por que clamas a mim? Eu acho que Moisés fez assim, não estou entendendo. Diga ao povo que marche. Há momentos que é oração, mas há momentos que nós devemos o quê? Andar, passar. Deus não vai fazer milagre que você não possa suportar. Deus não vai te dar alguma coisa que você não consiga suprir. Você precisa saber aonde você quer chegar. Você precisa saber para onde Deus está te levando. Você precisa saber qual é o nível espiritual que você precisa alcançar. Você precisa saber disso. Você precisa saber o próximo passo da sua vida. Você precisa saber até onde estão os teus limites. Você não pode ser guiado por uma voz que você ouve e fala assim, vai que vai dar certo. Não. Não seja guiado pelas emoções, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Como assim, pastor? Escreva detalhes do milagre de Deus, porque quando vir, vai vir daquele jeito. Deus não confunde os outros. Deus não confunde ninguém. Deus, Ele sabe o que você necessita, o que a tua família necessita. Ele sabe do milagre que você precisa. Ele sabe as tuas necessidades. Irmãos, o nosso Deus está vivo. Ah, pastor, mas nós estamos vivendo um caos. O ímpio, ele vive o caos, mas ele acredita. Muitos médicos morreram na linha de confronto, acreditando que aquelas almas seriam salvas. Muitos homens de Deus morreram na linha de confronto, salvando vidas, mas acreditando que poderia salvar vidas. Mas ele estava fazendo aquilo que era o seu sonho, morreu fazendo o seu sonho, morreu lutando. Nós não podemos ficar parados. E uma das características do líder não trabalha com horário. Ah, não, tem meu horário. Domingo eu vou almoçar lá na casa da minha avó, todo domingo. É de lei, todo domingo eu tenho que almoçar lá na casa da minha vovozinha. Todo mundo da minha família é assim. Então não reclama. Não estou dizendo que você não tem que ir na casa da tua avó, você tem que ir sim. Mas todo domingo ouvir a mesma conversa, comer às vezes a mesma comida, conversas que não vão levar a lugar nenhum. Irmãos, o tempo que Deus colocou na tua mão é igualzinho o que Deus colocou no irmão o tempo para o irmão da direita, da esquerda, do rico, do pobre, do magro, do alto, do gordinho. O tempo é o mesmo. E o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que nós estamos fazendo? Deus está doido para te abençoar. Deus está olhando e fala assim, eu quero te abençoar, mas você não está preparado.
Eu quero te fazer um líder de célula. Eu quero te fazer um pastor de igreja. Eu quero trazer você a um nível muito mais alto, mas você precisa cumprir algumas etapas. Sabe por quê? Lá na frente tu vai cair se você não cumprir. Então Deus, o que Ele faz? Não dá. Se Deus der de repente um carro para alguns aqui hoje, é uma arma. Se Deus der uma casa para alguns aqui hoje, a pessoa não vai sair mais da sua casa. Ela fala, não, tenho muito trabalho para fazer, a casa é grande e não dá tempo mais de eu ir na escola de líder, não dá tempo mais de eu ir na célula, não dá tempo de eu ir na igreja. Vai arrumar muita casa, depois vai ficar com medo de sair da casa, porque com medo de roubar a casa. Então, Deus não vai fazer isso. A mente é um campo desconhecido. Cada mente, você descobre uma coisa diferente. Porque você não sabe o percurso daquela criança, daquele jovem, até chegar à fase adulta. E toda vez que você conversa com pessoas, você vai se surpreendendo. E quando eu olho para a história de Abraão, Abraão tinha uma chamada. Quando deu problema entre ele e Ló, ele falou, escolhe o lado. Eu vou para lá. Tá bom, eu vou para lá. Irmãos, não é o bairro que determina a tua prosperidade. Não é a casa que determina a tua prosperidade. Não é a tua situação familiar que vai determinar a tua salvação em Cristo Jesus. O que vai determinar a tua vida foram as palavras que foram lançadas e que você tomaram prática delas e colocaram elas diante do teu coração. Por isso que Davi, quando se humilha diante de Deus, ele vai dizer, Senhor, não aparta de mim o teu espírito, nem a tua presença. Porque Davi sabia que sem a presença de Deus ele não era nada. E naquela época, se ele perdesse a presença de Deus, ele estava frito. Porque o que fazia diferença entre os homens comuns da terra, entre os príncipes e os reis, entre os sacerdotes e os profetas, era a presença de Deus. E eu digo para você, você que tem a presença de Deus, tem o sangue de Cristo na tua vida, você já sai na frente de muita coisa. Sabe por quê? Você tem a herança dada por Deus através de Abraão, porque em Cristo Jesus todos nós temos esta herança. Que herança é essa? É a herança da fé, aquela herança de Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Essa é a herança que Deus tem para você. O que eu preciso fazer, pastor? Chamar a existência. Chamar a existência aquilo que não existe. Irmãos, quando o milagre de Abraão veio, sabe o que aconteceu? Sara sorriu. Mas antes, ela deu uma risada diferente. Ela não acreditou na palavra que veio de Deus dizendo que ela iria gerar. Mas quando veio o milagre na vida dela, a Bíblia diz que ela sorriu. Abraão sorriu. E qual foi o nome da criança? Qual foi o nome da criança? Irmão, só um sabe. Qual foi o nome da criança, irmãos? Foi não, irmãos. Foi riso. Todo mundo estava rindo. Aí sabe o que ela fez? Que alegria. Qual o nome da criança? Riso. Que quer dizer? Isaac. Ela começou a rir. Ele começou a rir. O nome foi riso. Que quer dizer? Isaac. A bênção de Deus traz alegria. A bênção de Deus traz sorriso. E o que nós precisamos, pastor, para viver uma vida melhor? Primeiro, da bênção de Deus, você já tem. Segundo, usar a fé. E terceiro, assumir uma característica de líder, como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Precisa assumir uma característica de líder. Que características são essas, pastor? Você não pode ter medo dos obstáculos que estão na sua frente. Todo líder teve que tomar decisões. Um líder não pode ter medo de tomar decisões. Deus falou a Abraão, sai. O que Abraão fez? Saiu. Deus disse para Moisés, Moisés, lança, abre o mar, passa com o povo. Moisés passou. Irmãos,
a palavra está sendo liberada sobre a tua vida. Eu estou dizendo para você, chama a existência, porque vai acontecer na tua vida. Abraão demorou 25 anos, mas depois de 25 anos, ele começou a chamar a existência. Você não precisa esperar os 25 anos que Abraão esperou. Você vai esperar se Deus quiser. Mas se Deus já tiver com o sinal verde, você vai chamar a existência e as coisas vão acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família. Chama a existência para você ver. Chama a existência. Eu vou ter uma família abençoada. Eu vou ter filhos prósperos. Eu vou ter filhos que vão liderar. Eu vou ter filhos que vão tomar decisões. Eu vou ter filhos que vão conduzir pessoas à salvação. Eu vou ter filhos que vão ser pastores para essa geração. Eu vou ter filho que vai assumir os locais que muitos querem assumir, mas não vão assumir, porque o meu filho está sendo preparado para esse tempo. O meu filho está sendo preparado para essa geração. Eu vi o milagre de Deus acontecer. Irmãos, pensa nisso. José só saiu da casa do pai debaixo de uma palavra. E aonde José botava a mão, ele prosperava. Joga na cisterna, vende ele. Prospera na casa de Potifar. Joga na cadeia. Dá a chave na mão dele da cadeia, porque ele é um cara próspero, organizado. Esquecem dele. Bota ele diante do rei, porque ele interpreta sonhos. E depois, pastor, o que acontece? Sabe o que acontece? Coloca ele no segundo cargo mais importante da face da terra. José, quando eu estiver sentado no trono, o rei sou eu. Mas quando eu levantar, quem assume essa chave aqui é você. Toma esse anel e coloca na tua mão, porque a responsabilidade do povo, a responsabilidade do sustento está nas tuas mãos. Mas ele precisou assumir risco e assumir responsabilidade. Você está preparado para assumir risco? Pergunta o seu irmão, sim ou não? Irmãos, esteja preparado para assumir risco. Esteja preparado para enfrentar gigantes. Esteja preparado para desafiar as coisas que ainda não estão na sua frente. Pô, pastor, o que é isso? Isso está meio oculto, preste atenção. Você vai desafiar o mundo espiritual dizendo, vai acontecer na minha vida. Como assim? Preste bem atenção. Tem gente que não fala a casa aonde ele quer morar porque ele tem dúvida do que Deus pode fazer na vida dele. Tem gente que não fala que quer ser um grande empresário, sabe por quê? Ele tem dúvida do que Deus pode fazer na vida dele. Tem gente que não fala que quer ter aquela formação porque tem dúvida, e se não acontecer vão ficar rindo de mim. Irmãos, eu estou dizendo para você, se você chamar a existência, Deus vai cumprir a palavra dele na tua vida. É isso, irmãos. Deus faz. E para você que é pai de uma criança é mais fácil ainda. Profetize sobre a vida dele. Profetize sobre a vida dela, sabe por quê? Quando crescer, ele já está na frente. E não tem idade. Porque ninguém aqui hoje tem 99 anos. Ninguém aqui hoje tem 99 anos. E o milagre de Deus não tem idade para acontecer. Pode acontecer a qualquer momento. Basta você acreditar. Eu estou dizendo para você, há um novo de Deus para acontecer na tua vida, nessa geração. Há um novo de Deus para acontecer sobre essa igreja nessa geração. E eu tenho dito aqui que essa igreja vai ter 200 membros até dezembro. Só quem crê, levante a mão e dê um glória a Deus, acreditando, porque Deus vai fazer um milagre nesse lugar. E sabe quem Deus vai usar? Fala para o teu irmão, é você. Vai usar você. Os próximos líderes dessa nação vai começar por você. O que eu preciso fazer? Muitas das vezes você vai precisar se reinventar. É colocar
dentro de você algo que Deus já determinou para a sua vida. O que eu coloco dentro de mim? Palavras de poder. Que palavras são essas? O eu sou disse: eu sou. E antes que houvesse luz, eu sou. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele já sabia quem você era. Já sabia quem você era. Pastor, isso não é história da carochinha. Vai lá, lê a Bíblia. Vai lá ler a Bíblia. Vai lá ler Efésios. O que está escrito? Lê lá. Antes que houvesse, Ele já sabia você. A tua mãe pode esquecer de você, mas Isaías vai dizer que Ele sabe o teu nome e tem gravado na palma das suas. Sabe? Pô, se eu sou filho do rei, o que eu preciso fazer? Trazer a existência. E como eu trago a existência? Por palavras. Porque uma vez uma palavra liberada, irmãos, eu estou dizendo palavra liberada. O que é palavra liberada? É aquela palavra que você fala assim: vai acontecer porque Deus está no controle da situação. É isso que eu estou falando. Sabe por que muitos homens não conseguem uma esposa? Sabe por quê? Porque é medroso. Muita mulher quer uma segurança do cara e o cara é frouxo. Aí os outros falam assim: pô, não sei como é que aquele cara feio arrumou aquela mulher. O cara tinha uma palavra. O cara tinha uma palavra. E eu digo para você, mulher, preste bem atenção. Antes de casar, pergunta a ele: o que você quer da vida? Se ele não souber, não casa. Se ele disser assim: eu sou servo do Deus vivo, sou um homem segundo a vontade de Deus, eu tenho certeza que ele pode até não saber aonde vai chegar no momento. Mas se for um homem fiel ao pai, fiel à mãe, fiel aos estatutos de Deus, já Deus abre um manancial na vida dele e ele vai ser próspero para essa geração. Avalie com os pais quem é a pessoa. Não fique só olhando a beleza exterior. Avalie se ele honra o pai e a mãe. Avalie se ele tem bom testemunho na vizinhança. Avalie para depois não vir chorando: ah, pastor, não me perguntou. Você não me perguntou nem se ia casar. Agora segura. Não tenho nada a ver com isso. A escolha foi tua. Nem Deus entrou na situação. Deus está no controle da tua vida em todos os aspectos. E Ele fala para você: eu deixo você decidir se você quer ir para a esquerda ou para a direita. Assim como Abraão falou: escolhe, Ló. Pode escolher. Pode escolher. Ló falou: vou para esse caminho. Vai, pode ir. Sou teu amigo. Pode ir. Tanto é que quando Ló ia morrer, Abraão faz uma oração: ah, livra ele, Senhor. Livrar ele? Peraí, não estou entendendo. Livra ele, Senhor. E Deus livrou através da oração de Abraão. Palavra liberada. Chamou à existência aquilo que já estava praticamente perdido. Palavras liberadas têm poder de vida e de morte. E eu tenho certeza que essas palavras têm poder sobre a sua vida. Palavras liberadas, irmãos. O que eu preciso fazer? Ter coragem. Coragem para quê, pastor? Derrubar o Golias que aparece. Sabe o que diferencia um homem do outro? A disciplina e a coragem que ele tem. Primeira coragem, acordar cedo todo dia e matar o leão que está dentro dele. Ele tem que matar o leão que está dentro dele todo dia. Se você não matar o leão que está dentro de você, sabe o que vai acontecer? Você não vai prosperar. Se você não entrar na maratona bíblica, como os jovens da igreja estão entrando, sabe o que vai acontecer? Tu vai ficar para trás. Daqui a pouco eles vão ser tudo pastor. Eu já estou vendo. E você vai ficar para trás.
Se você não vir na escola de líderes, sabe o que vai acontecer? Qualquer um que vir com a conversinha boba, fazendo os milagres, sinais, vai te passar a perna, porque você não vai ter conteúdo para discernir se é de Deus ou se não é. Deus está te dando todas as possibilidades. E às vezes, só consegue perceber, às vezes a pessoa que tem mais de 50 para cima consegue discernir uma palavra dessa. Eu estou falando, porque quando eu vou conversar com pessoas que têm 50 anos de idade, eu vejo que ele está na mesma dimensão às vezes. E você que é jovem hoje, 14, 15, 13 anos, irmãos, você vai decolar com 20, 25, 30 anos, você está decolando na presença de Deus, família abençoada, ministério abençoado, uma vida financeira abençoada, e quando tu chegar aos 30, tu já é referência para muitos. É isso que eu estou profetizando na tua vida. Deus quer fazer um milagre na tua vida. Pastor, já passei dos 30, estou nos 50. Irmãos, Abraão, tem milagre para Abraão aqui. Tem Abraão aqui no nosso meio? Levanta a mão aí. Tem milagre para Abraão aqui. É. A Bíblia diz que depois que Jó passou por aquilo tudo, Deus deu a Jó mais 140 anos. Mas Jó viveu numa época patriarcal, aonde o homem vivia muitos anos. Estamos numa época diferente. Deus limitou os nossos dias, mas enquanto a gente estiver aqui respirando, Deus pode fazer um milagre na tua vida. Você pode tomar uso da palavra e emprestará muitos, e não tomará emprestado, porque essa promessa é para você. Você pode tomar o céu, a força. Que força é essa, pastor? É uma força que vem do alto, não é sua, mas que você fala: Senhor, pela minha força eu não consigo, mas pelo sangue de Cristo, eu quero que aquela palavra que foi com Josué lá no capítulo 24, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que essa palavra venha sobre a minha vida, como veio ali também sobre a boca de Paulo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. É isso que eu estou falando. Palavras liberadas. E o cara não morreu. O cara não morreu porque Paulo lançou uma palavra e aquele cara fez assim, ó: peguei, é minha, não vou soltar. É isso que eu estou falando para você. Receba a palavra de Deus na tua vida. Não abre mão dessa palavra, porque uma palavra lançada aqui no altar, ela pode fazer uma mudança tremenda na tua vida. De repente você está falando assim: pastor, eu já estou no fim de carreira. Irmão, você que pensa, Deus não tem idade. Deus não limita idade. Se você souber a idade de Deus, você me avisa. O tempo de Deus não é o nosso Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. Não adianta que você não vai alcançar a frequência. A frequência que Deus está. Deus pode te levar numa atmosfera, na primeira dimensão, na segunda, na terceira, na quarta, para te dar uma revelação. Deus me deu um projeto em 2017. Eu ainda não alcancei tudo aquilo que Ele me deu no ano de 2017. Ainda estou realizando. Por quê? É coisa grande. E se Deus te der um sonho, um projeto nesse ano, Ele pode durar o resto da tua vida e você viver sonhos insondáveis humanamente, porque é dos planos de Deus te abençoar. É dos planos de Deus te abençoar. O que eu preciso fazer? Coragem. Mas o que, pastor? O que eu preciso fazer? Irmãos, não ande. Eu estou falando para você não gastar tempo. Ouve a todos. Seja cordial com todos. Não faça acepção de pessoas. Mas não gaste tempo com quem não acrescenta valor nos teus projetos. Se não acrescentar valor nos teus sonhos, vão tentar te matar como matou José. Se não acreditar que Deus é na tua vida, vão tentar te parar quando você for derrubar o Golias, assim como que tentaram fazer com Davi.
Se não acreditar que Deus é contigo, vão te abandonar rapidinho. Primeiro vai querer te parar. Segundo, vai tentar te minar. Quando ele vê que não tem mais jeito, aí sim que ele vai te abandonar. Mas você não precisa passar por esse ciclo. O que você precisa entender? Se soma, anda contigo. Se não soma, não precisa andar. Faça igual a Abraão. Ló, qual é o caminho? É o da direita? Eu vou para a direita. É o da esquerda? Eu vou para a esquerda. Ló não discutiu. Ló foi. Porque Abraão deu ele duas possibilidades. Ou tu vai para a direita, ou você vai para a esquerda. Não precisa competir com quem não acredita em você. O que eu preciso fazer, pastor? Deixa ele andar. Amém, queridos? E o que nós precisamos fazer, pastor? Para alcançar os sonhos de Deus? Esforça-te, como Deus disse a Josué, e tem de bom ânimo, porque assim como eu fui com meu servo Moisés, serei com... Fica de pé.